aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e hoje a minha convidada é Bispa da Sara Nossa Terra. Seja muito bem-vinda, Gabriela Duarte. Muito obrigada. É uma alegria, um prazer estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial em Deus. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fique à vontade, né? E eu queria começar ali, tentar pegar desde o começo ali, antes da sua conversão. Então eu queria que você falasse um pouquinho como era a sua vida antes de Jesus. Bacana. Eu vim de um lar cristão. Minha mãe, sempre novinha, me levava para a igreja. Então, assim, foi me ensinando os princípios. E aí, quando eu tinha 11 anos, aí eu tomei a decisão por Jesus. Aí não foi mais a decisão da minha mãe, mas sim eu decidi. Eu tive um momento muito marcante com Deus e eu falei, é isso que eu quero. E aí comecei, sim, a ter um relacionamento com Deus a partir daí. Então, são dois marcos que eu tive. Então, eu não lembro muito da Gabriela antes de conhecer a Jesus por causa disso. Uhum. Aí depois, mais à frente, na adolescência, eu tive aquele momento de adolescente, de o que eu vou fazer da minha vida ali, né? De achar que o mundo tem alguma coisa especial. E aí foi novamente, aí eu saí da igreja, fui experimentar algumas coisas do mundo. E aí eu vi que Jesus é a melhor coisa da terra e voltei para os caminhos do Senhor. Então, teve essas duas fases. Sim, então no começo, na verdade, você não teve vontade de experimentar o mundo. Você só não conhecia muito Jesus ainda. Aí depois que você saiu e experimentou algumas coisas que o mundo oferece. Porque a gente fala assim que independente dos pais serem cristãos ou não, claro, é uma bênção, mas o filho vai ter que tomar uma decisão por Jesus, né? Salvação individual. E aí a pessoa vai ter que tomar aquela decisão por Deus. Então, conhecia Jesus através da minha mãe e aí com 11 anos eu me converti, aceitei Jesus. E sem dúvidas a mãe estava orando também, né? Nossa! Que é sempre assim. Em todas as fases. Até nas fases que eu estava fora da igreja, ela era intercessora, sempre. Que legal, que legal. E o momento, assim, que teve o clique, falou, vou voltar para Jesus. O que te motivou a querer, né, seguir os caminhos do Senhor? Na adolescência? Na segunda vez, né, na verdade, quando você... Quando eu saí... Isso. É interessante, porque minha mãe, minha irmã, elas permaneceram firmes com Jesus. E há pouco tempo, eu não sabia, mas eu saí, foi bem num momento que meus pais se separaram. E eu não tinha pensado nisso. E aí foi um momento que eu fui experimentar o mundo. E aí foi muito forte, porque eu fugia de Deus. Minha irmã sempre orando em casa, minha mãe com louvor. E eu nunca queria escutar uma pregação, porque eu falava, se eu escutar, Deus vai me chamar de volta. E eu não queria. Mas aí Deus começou a falar comigo. E eu fui pro mundo porque eu falava, eles têm uma alegria que eu quero ter essa alegria. Eu achava que eu não tinha aquela alegria que eles tinham. E um dia, no meio... Gente, quando eu falo isso, eu me sinto velho, eu falo boate, porque hoje não é boate que fala mais, balada. Eu sou dessa época também. Então. Era boate, discoteca. Eu me sinto velho quando eu falo boate, então eu vou falar assim, balada. Eu tava numa balada, graças a Deus eu não tinha interesse com bebida, essas coisas assim. Então, já amanhecendo o dia, eu tava numa balada e eu tava dançando, porque eu achava muito legal aquele negócio de ficar dançando e tudo, porque eu era de uma igreja mais tradicional. Eu achava aquilo muito interessante. E eu não estava bêbada, mas no final de balada tá todo mundo bêbado. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo naquele momento. Porque ele falou assim, olha ao seu redor. E aí eu olhei e tinha um amigo vomitando muito, passando muito mal. Aí ele falou assim, você acha que é essa a felicidade que você está buscando? E aí ele me fez lembrar que eu tinha acabado de sair do banheiro e minha amiga estava super mal dentro de um banheiro de uma boate. E chorando por causa de um garoto e tal. Ele falou, é aquela felicidade que você está buscando? E aí o Espírito Santo falou comigo e eu estava rindo na hora, eu estava dançando. E ele falou assim, você está feliz? Por que você está rindo? E na hora eu fechei o rosto e falei, eu não estou feliz. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração isso, porque eu estava buscando algo que não tinha ali. Né? E aí foi que eu comecei a ouvir novamente a Deus. E aí eu comecei a namorar, tive uma decepção com esse namoradinho e tomei a decisão, falei, vou voltar para a igreja. Na decepção. É na decepção. E aí eu decidi e voltei. Foi nesse momento de dor mesmo. Passou um tempinho, ainda insisti um pouco. E depois eu falei, não, eu quero ir pra igreja. Eu quero Jesus, quero voltar. E eu tenho certeza que foi a oração da minha mãe, da minha irmã, que o Espírito Santo começou a... Eu queria Deus.
Aí você vê como Deus já estava ministrando ali, porque mesmo fora da igreja, você não fazia nada além de dançar numa balada. Olha só. Eu até tentei, você acredita? Eu até tentei, assim, drogas eu acho que não. É porque eu tinha os princípios, então era muito assim. E a bebida eu até tentei, porque eles bebiam, falavam que era o máximo, e eu falei, deixa eu tentar isso. Só que eu não gostava, não combinava. Então eu até tentei fazer parte do mundo, mas não encaixou, não deu encaixou. certo. E o momento de conversão, de batismo, assim, como que foi esse encontro com Jesus? E aí eu batizei, foi quando eu voltei. E aí, porque eu era na igreja que eu estava, era uma igreja mais tradicional, então o batismo não era algo simples, assim, né? Precisava de um tempo a mais, então eu não tinha batizado ainda. E aí, quando eu voltei, então, entrei para Sara Nossa Terra, aí eu fui para Revisão de Vidas, que é um retiro que nós temos na Sara Nossa Terra, um retiro espiritual, e eu estava tão convicta que eu queria Jesus, porque quando eu lembro, é o primeiro dia que eu fui na igreja, e o Espírito Santo de Deus me fez ver. E ele falou assim, olha como é que eu tinha muitos machucados, sabe? Deus me deu uma visão, assim, e eu tinha muitos machucados, assim. E aí eu falei, Deus, eu quero isso. E aí eu fui pro retiro e lá tomei decisão pelo batismo, batizei. Eu estava totalmente entregue a Jesus, assim, graças a Deus foi uma decisão, assim, eu falei, é isso que eu quero. Assertiva. Exatamente. Que legal. E você é de Belo Horizonte, né? Você nasceu em Minas, é isso? Não. Não? Não, eu sou baiana, você baiana? acredita? Sou baiana. Com sotaque de mineira? É isso. Então, minha família, Deus usou muito na minha vida, mas quando eu ia nascer, meus pais estavam num processo de separação. E aí minha mãe foi então para Bahia, que é onde que minha avó morava. E eu praticamente quase, né, eu estava no final da gestação, estava para nascer já. Então eu nasci na Bahia. Aí depois ela volta para Belo Horizonte, reata com meu pai. É isso mesmo, falando certo, né? Ela volta com meu pai e tudo, e aí eu vivi, então, praticamente a minha vida toda em Belo Horizonte. Então, por isso que eu não tenho sotaque de baiano por causa disso. Eu não falo manhã por causa disso. Entendi, que legal. E aí você também precisou tomar uma outra decisão na sua vida, que foi uma missão que você veio para São Paulo, né? Eu queria que você contasse também como foi esse processo, como que aconteceu tudo isso. Foi um grande desafio. Eu namorava na época com meu marido e teve uma fase que ficou muito esquisita, assim, eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, eu falei, acho que não é pra gente estar junto, e aí eu queria terminar com ele, na verdade, porque eu achei, tava estranho. E aí ele falou assim, olha, tem um projeto de São Paulo, uma missão, nós vamos abrir a igreja lá, e eu queria saber se você quer fazer parte. E aí, na hora, eu falei assim, não, porque eu achava que eu teria que vir para São Paulo por causa do relacionamento. E graças a Deus, Deus agiu naquele momento porque a gente não estava na melhor fase. Então eu falei, não vou jamais abrir mão da minha família, de tudo aqui por causa de um relacionamento, que eu nem sei se vai dar certo e tudo. E inicialmente, então, eu disse não. E aí, um dia, foi muito bacana, que eu já tinha fechado isso para mim. Então, eu não vou por causa de relacionamento, eu não achava que era um projeto de Deus para minha vida. E aí teve um evento aqui em São Paulo, e veio uma galera de São Paulo, e eu vim também para esse evento, estava aqui em São Paulo, e um momento que o Espírito Santo foi um marco assim na minha história, foi quando eu estava no momento de oração, e eu falei, Deus, hoje eu quero, nós acreditamos muito na semente, na oferta, sabe? Eu acredito muito nisso. Então eu falei, Deus, eu senti tão forte a presença de Deus que eu falei, Senhor, eu quero ofertar. E na minha cabeça era um valor. Eu falei, o que o Senhor quer? Qual o valor que o Senhor quer que eu oferte hoje? Porque eu quero um sacrifício, colocar um sacrifício no teu altar. E nessa hora o Espírito Santo falou comigo, eu quero o seu coração nessa terra. E aí foi muito forte e eu entendi claramente, Deus está me chamando para esse lugar. Então, voltei e falei, não, é um chamado de Deus para minha vida. Foi aí quando eu aceitei, só que foi muito difícil para mim porque nova, eu estava com 19 anos, minha família, e eu não via, sabe, abrindo mão da minha família. Mas, como eu falei, Senhor, eu só preciso que o Senhor toque no coração da minha mãe, da minha família, para que eles deixem também, pelo menos a minha mãe ter paz. E graças a Deus, Deus conduziu de uma forma poderosa. Minha mãe falou, filha, se Deus está te chamando, vai. Tocou no coração dela, então. Sim. Que legal. 19 anos. Eu não preciso... que é muito nova, né? Pra você deixar
ir para um lugar que é distante, né? Não é uma coisa assim que é na mesma cidade, só que em outro lugar ali mais próximo. É totalmente Exato. diferente. E quando você não conhece muito São Paulo, as notícias que se tem daqui, sim. eu não sei se é de São Paulo. Sim, sim. Ah, tá, não. É porque quem é de fora, gente, você tem notícias assim, meu Exato. Deus, aqui assim, cuidado, alerta, né? Sim. E não é assim também, né? É. Que legal. E também você enfrentou vários desafios, acredito que, né? Muito durante essa caminhada, até mesmo por conta dessas decisões importantes que você precisou tomar. Eu queria que você destacasse, durante sua caminhada, alguns pontos que foram cruciais, assim, para você chegar até aqui onde você chegou, ser bispa né, de uma igreja. Como que você poderia destacar, assim, que você não podia, né, deixar de fazer e você fez, assim? Uhum. Como, assim, as renúncias, as coisas que você teve que fazer para chegar até aqui? Assim, eu acho que mais forte foi realmente, assim, sair de casa, né, abrir mão do conforto, da certeza. Eu tinha acabado de ser promovida, estava no meu primeiro emprego, fui promovida lá em Belo Horizonte, foi ótimo, porque aí eu falei, Senhor, tô abrindo mão. Então, é muito prazeroso quando você pode dizer não, né, para algo assim de Deus. Então, eu acho que isso foi muito decisivo e muito importante para que depois disso eu falasse, eu abri mão da minha família, eu vou abrir mão agora por Jesus. Então, eu acho que o que foi mais forte foi esse ponto, de abrir mão mesmo de conforto, de segurança, de estabilidade, e falar, vou arriscar, vamos para São Paulo. O que tem certo lá? Nada. Nem igreja a gente tinha, porque a gente veio abrir, né? Então, a gente não tinha nada. Vamos com a cara e com a coragem, vamos fazer. Então, eu sinto que na minha vida, o ponto principal, assim, do processo foi esse. Da sua decisão de ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo não sabendo como seria. Exato. E que vai ser? Foi tão interessante porque a gente escolheu o apartamento pela internet. Então, eu não sabia nem aonde que a gente ia morar. Nós chegamos, assim, no lugar, onde que a gente vai morar. A gente foi descobrindo as coisas, sabe? Chegando aqui, porque a gente não conhecia nada. Então, o processo aqui em São Paulo também foi meio árduo, né? No começo. Sim. Aí, assim... E aí começamos o processo sem igreja, sem trabalho, né? Porque todo mundo veio, a gente teria que começar a trabalhar. Então, vieram 3 mulheres. E a cabeça da gente muito nova, então a gente falava, como é que a gente vai viver lá? O que a gente tem para viver? A gente fez uma programação em cima do meu seguro-desemprego. Então, nem dinheiro a gente tinha. Era assim, gente, até piada. Então, é isso. Então, aí, chegando aqui... Tinha um desafio, vamos ter que conseguir um trabalho, como que a gente vai viver, como que a gente também ia evangelizar, como que o projeto ia nascer aqui, como que Deus ia nos conduzir, qual lugar seria a igreja também. Então, assim, foram muitos, a gente teve muitos desafios no começo de São Paulo. Você falou de evangelização também, né? Então, na verdade, como não tinha igreja ainda, vocês precisavam de público, né? Também, né? Assim. Muito. Como que vocês faziam esse processo de evangelização? Para convidar as pessoas para uma igreja que, às vezes, né? Poderia demorar muito ainda até para... Foi um tempo muito especial. Foi um tempo muito precioso. Aí, o que a gente fazia? No começo, não tinha nada e a gente estava ainda no projeto. Então, a gente ia para o supermercado, qualquer coisa que a gente precisava comprar... Aí a gente, por exemplo, tínhamos que comprar 3 itens, cada um passava em um caixa para evangelizar uma pessoa, porque a gente não conhecia ninguém. Pegava o metrô, já era assim, a gente ficou muitas vezes no metrô, indo e voltando só para ir evangelizando as pessoas. E aí a gente foi pensando, aí depois tinha um projeto, aí nós começamos no prédio, no salão de festas do prédio que nós morávamos. E aí a gente começou na rua, evangelizando a rua, a região, né? E ficava lá o dia todo. Então a gente tinha à tarde a gente ficava lá, e as pessoas até falavam, olha, vocês não têm medo? Porque vocês ficam chamando as pessoas para casa de vocês, aqui não é... E a gente inicialmente morou num lugar mais simples, que a gente nem conhecia, a gente olhou pela internet, a gente tinha noção de São Paulo. E aí ela falava, você não tem medo? Que vocês ficam chamando as pessoas para dentro da casa de vocês? A gente, não, tá tudo certo, vamos lá. Então, assim, a nossa vida era evangelizar. Qualquer oportunidade, seja comprar uma coisa no supermercado, já era um evento pra gente especial para evangelizar. Que legal. Tudo era evangelismo. Qualquer momento, qualquer lugar era oportunidade de evangelizar. Esse é o evangelismo raiz mesmo, né? De você chegar na pessoa, você fazer as coisas assim, que nem o pessoal que entrega folheto que tá ali era mesmo, isso. né? Porque às vezes cantar é legal, fazer um podcast é legal, mas a evangelização ali, né?
pessoalmente, fazendo a pessoa entender que você quer realmente aquela vida, né? Que ela se entregue para Jesus. Eu acho que esse é o verdadeiro evangelismo, né? E muito gostoso. A gente recebia muito não e a gente não desistia. Mas também muitas pessoas que assim, nossa, eu tava orando, eu tava precisando. Nossa, Deus te trouxe aqui. E Deus nos usava para falar com as pessoas. Então, assim, que tempo precioso, sabe? Porque a gente não tinha trabalho, a gente não tinha nada. Então, enquanto isso, a gente falou, vamos evangelizar, e era nosso foco. O tempo todo era para Deus, ali pro reino, né? Delicioso. Delicioso. Eu queria também que você compartilhasse, então você deve ter, né? Com certeza, algo marcante, assim, uma experiência marcante com Jesus, assim, que você pode compartilhar com a gente. Gente, a vida com Jesus é uma experiência, assim, a cada tempo, né? Eu falo assim, é muito interessante a vida com Deus, que cada momento você está vivendo, são marcos, assim, e parece que são tempos, né? Então, eu acho que, nossa, eu tive tanta experiência falando assim. Agora, por exemplo, eu estou vivendo uma nova fase com Deus, mas ainda nós estamos vivendo essa fase, você tá dando a entender? Então, Deus vai nos levando, assim, a fases, a momentos e a marcos, e eu consigo olhar para minha história e pensar em momentos que Deus foi me marcando assim para um novo momento. Então, a gente falou aqui um pouco, né? Quando eu tinha 12 anos, Deus me marcou e eu lembro do dia, da hora da minha casa. O momento que foi aquela decisão, assim, que eu tive uma experiência com Deus, um sonho que Deus tinha me dado. E aí depois eu lembro do marco quando eu voltei para Jesus, que foi a visão que Deus me deu sobre mim mesmo, né? Sobre aquele momento, como que eu estava. Foi muito forte. Deus me marcou naquele dia de uma forma assim, mostrando que eu precisava de Jesus. E aí depois de São Paulo, para vir para São Paulo também, aquela voz tão clara de Deus, aquela direção tão clara de Deus. Então, o tempo todo, assim, tem marcos na nossa vida e essas experiências foram poderosas. Assim, Deus te marcou em todas as fases, né? Em todas as etapas. Cada etapa tem uma direção de Deus, um momento diferente, né? Uma coisa que Deus está nos conduzindo, assim. Que legal, muito bem. Muito incrível aqui, hein? Muitas experiências boas. Gente, é muito bom, é gostoso demais, né? Ver com Jesus. E quando você tem essa oportunidade de abrir mão, ou de ir para um lugar, ou fazer uma missão, é o privilégio da pessoa. Sim. Eu fui muito privilegiado por ter essa oportunidade. Que às vezes a gente não entende, né? Fala assim, não faz sentido. Como eu vou para São Paulo com 19 anos, Deus? O Senhor confirmou, mas e aí, como que vai ser? E a gente fica com isso no coração, né? Mas aí depois você vê o agir de Deus em todas as fases. Nossa. A provisão de Deus também. Em todas as fases. E interessante que... E Deus continua falando, né? Porque há pouco tempo eu estava num momento, assim, pensando sobre a questão familiar, né? E alguém perguntou assim, nossa, como é que você conseguiu... viver uma história tão diferente da sua família. Família é uma bênção e tudo que aconteceu na minha família foi muito importante para onde que eu estou hoje. Mas aí eu lembro que a pessoa fez assim, como que você conseguiu sair? Na hora que ela fez isso com a mão assim, o Espírito Santo mostrou assim para mim, São Paulo. Nossa. Naquela hora eu falei, Deus, eu achei que eu estava fazendo alguma coisa pelo Senhor, mas o Senhor estava fazendo por mim. E aí eu achei muito interessante assim, que ao dizer sim para Deus, para o chamado de Deus, Deus estava trabalhando muito além do que eu imaginava, muito além. Ele queria, né, me dar uma oportunidade nova de escrever uma nova história e era importante que eu saísse da onde que eu estava, do ambiente que eu estava e de perto da minha família, para que eu conseguisse viver essa nova história em Deus. Nossa, que legal, gente. Estou impactada aqui. Que maravilhoso. Oi, gente. E também aceitar o chamado é aceitar a exposição também, né? Eu queria também que você falasse como que você lida com isso, às vezes também não só sua, mas da sua família, até mesmo com o podcast que você tem, você tá ali com a carinha, né, na telinha. Como que você lida com isso? Tem muitos haters, como que é? Assim, sempre tem, né? E hoje em dia parece que é muito forte isso, né? Não sei se é hoje em dia ou se por causa da mídia a gente vê mais. Mas assim, quando você tem uma decisão por Deus, poxa, você olha para Jesus, olhos fitos em Jesus, Hebreus, né? E é isso. Então, assim, eu acho que quando você tem um foco muito claro, parece que as outras coisas te atingem, sim. Não adianta eu virar aqui e falar assim, não, eu fico super... Nossa, pode falar mal, que tá tudo bem, eu fico super bem. Não fico. E não sei se alguém ficaria, né? Mas tudo aos pés da cruz, em oração, você supera, você passa, você vence. E você lembra do seu foco. Meu foco não é esse, meu foco é Jesus. Vambora, e é isso que a gente quer e segue.
Até mesmo no evangelismo, né, que você citou também, tipo, eu recebo vários nãos, né? Ixi. A gente teve, mas tá ali, mesmo assim, não desistir das pessoas. É isso. Né? É, porque o foco não são, né? O foco é Deus e aquelas pessoas que precisam de Deus muitas vezes não sabem ainda, né? Sim. Ela não sabe ainda que ela precisa. E eu tô mostrando pra ela, na hora que ela souber, ela vai amar aquilo. Ela vai entender e vai experimentar das maravilhas do Senhor. E vai agradecer, que já aconteceu várias vezes. Sim, as pessoas falam assim, nossa, eu não aguentava mais você falar, eu não aguentava mais você chamar e tal. E depois que passa, ela fala, obrigada por não ter desistido de mim. Às vezes acho que a gente é até chata, né? Nossa, mas que crente chato. Mas procuram sempre os chatos, né? Na hora que precisa, né? Ixi, exatamente, várias vezes, assim. Nossa, lembrei de você. Eu lembro de uma amiga no trabalho que ela sempre falava assim, gente, esse negócio de oração, de jejum, sempre assim. E aí eu saí desse trabalho, tá, fui para outro e tal. E ela passou um momento muito difícil na família dela. E aí ela me ligou e ela falou assim, Gabi, você pode orar pela minha família? Que eu lembrei de você, do trabalho, que você ficava sempre orando. Aí eu falei, tá vendo? Então, assim, não se importe quando a pessoa falar que é chato, que é isso, porque ela, no momento que ela vai precisar, ela vai entender que aquilo é muito importante. A gente vai plantando a sementinha, né? Isso. A gente só não pode deixar de plantar ali, né? Que uma hora o Espírito Santo vai fazer lembrar da gente. Isso. Que isso legal. mesmo. E falando, né, de exposição, a gente até comentou do podcast, eu queria que você contasse também um pouquinho como está sendo esse desafio, como que nasceu também isso no seu coração. Que não é fácil também fazer um podcast. Você tá aqui, você sabe, né? A gente é por Deus mesmo, né? Por Deus, por Deus. Porque foi uma madrugada em oração. Que aí eu senti muito de Deus, assim, porque muitas vezes a gente fala muito das redes sociais, antigamente também a gente falava da televisão, que a gente fala assim, muito assim, porque, nossa, tanta coisa ruim, olha isso, aquilo. E aí eu senti Deus falando assim, ó, espaço vazio, nunca fica um espaço vazio. E se um homem de Deus ou uma mulher de Deus não preencher o espaço, outros vão preencher. E aí eu senti de Deus, assim, o que vocês vão fazer por isso? E a gente, eu sou zero internet, não é, assim, não é o meu foco, não tenho vontade, sabe? Não é o meu estilo. Porém, naquele momento eu entendi, eu falei, eu vou deixar que outras pessoas falem, então, e falem coisas que muitas vezes, poxa, tanta coisa contrária à palavra, ou muitas vezes não vivem aquilo que prega. E eu falei, quem que vai ensinar o nosso povo? Quem que vai direcionar? Quem que vai falar? Então a gente vai abrir mão. E aí quando Deus falou isso comigo, eu falei, Senhor, o que eu faço então? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu começo? E aí eu tenho uma amiga minha que eu falei sobre isso, ela falou, nossa, eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu falei, vamos orar, vamos pedir a Deus uma direção, o que a gente pode fazer? E aí foi quando um dia eu falei, vamos começar. A gente começa, então, vamos ver. Vamos começar a contar testemunhos que as pessoas, que Deus falou, que Deus já fez através da vida das pessoas. E aí a gente começou, então, o podcast. Aí começamos e, assim, foi muito maravilhoso, porque tinha muitas pessoas ao nosso redor que a gente começou a ouvir os testemunhos, de onde que Deus tirou cada pessoa, o que Deus fez, a transformação. E aí foi isso. A gente falou, então, vamos lá, dá trabalho, né? Requer tempo, requer disposição, mas tá valendo a pena. E era uma coisa que você não esperava, né? Que você recebeu de Deus também, né? Não esperava, e não é algo que eu falei assim, nossa, porque eu quero ou eu gosto. Não foi. Mas toda vez que a gente tá ali gravando, eu sinto o quanto que é especial, sabe? O quanto que você vê assim, olha o que Deus está fazendo. É que a internet é uma ferramenta muito poderosa, né? Sim. Então, tem muitas pessoas que usam para o mal, para fazer outras coisas. Então, né, a gente tem que se beneficiar disso também para levar, né, o reino também através da internet. Então, com certeza. Poxa, você fala para quantas pessoas, né? Exato. A gente o alcance é muito grande. Pô, a gente tá falando da rua aqui, evangelismo de rua. Você fala para uma pessoa, né? E na internet, você fala para muita gente. Tem um alcance que é surpreendente, né? Então isso aqui é uma benção que você está fazendo. Eu sei que dá trabalho, tô falando para você, mas é uma benção, porque é um momento lá que a pessoa tá lá na internet, muitas vezes até de madrugada, e aí vai lá, cai lá num podcast, ou e pode ouvir a palavra de Deus, ou não, preciso ouvir a palavra de Deus, preciso ouvir uma mensagem, e clica ali e tem uma Deus palavra de Deus. Conduz, né? A vida da pessoa. Maravilhoso. Então, né, já deixa o canal no YouTube, claramente.
Claramente Podcast? Pode Claramente. Pode Claramente, gente. Então vão lá, se inscrevam no canal. Bênção demais, hein? Foi Isso Deus aí. que deu. Isso aí. Então segue lá, vai lá. Que legal, que legal. A gente vai entrar um pouquinho aqui falando sobre família, né? Você teve que deixar a sua família lá e você também construiu a sua própria família aqui. Então eu queria saber, assim, como que você se sente, assim, tão privilegiada de receber nesse presente de Deus? Essa bênção. É um presente. Eu sou apaixonada por família. Eu acho que família é a base de tudo na Terra. E é bem o que você falou. Você abre mão da minha família, mas Deus me deu uma família maravilhosa. E abri mão assim, né? Tenho contato lá junto, só no dia a dia, claro. Mas, graças a Deus, assim, Deus me presenteou com a família abençoada. E aí, eu creio que... Porque muitas pessoas, eu sinto que perguntam até assim, por que eu não consigo ter uma família? Ou, eu acho que o primeiro desafio é você conseguir dizer sim e dizer não para coisas que não provêm de Deus, sabe? Princípios. Então, eu creio que é uma semente que você planta ali, escolhendo bem quem que você vai namorar, né? Vai buscar santidade ou não, namoro, vai se manter, e aí você vai escolhendo e você vai plantando e Deus vai conduzindo, né? Então hoje eu agradeço ao Senhor porque eu tenho uma família abençoada. Você é esposa, você é mãe, né? Você tem um ministério. Como que você consegue conciliar tudo isso também, né? Para ter um tempo de qualidade com a sua família. Tempo de qualidade. Eu tava até falando sobre isso, assim. Eu acho que, assim, tudo que Deus coloca na sua mão é porque você dá conta. Então, se você trabalha, você dá conta. Agora, a família, sim, requer a nossa atenção, porque se a gente deixa, passa. E eu acho que a qualidade é muito importante. Até muitas vezes a gente não consegue ter muito tempo. Mas se você consegue dar um tempo de qualidade, isso já é muito especial. Esses dias me fizeram uma pergunta até no Instagram e falaram exatamente essa pergunta. E aí eu citei um acontecimento uma vez com minha filha que eu achei interessante, assim, que ela estava conversando com uma amiguinha e eu fiquei escutando. Que ela falou assim, hoje é o dia da família. Hoje é o dia da família. E aí eu tô pensando o que a gente vai brincar lá com meu pai, com minha mãe, o que a gente vai fazer para comer. E a amiga dela falou assim, dia da família? Ela falou assim, você não tem o dia da família? E aí a amiga falou, eu não tenho, eu vou falar com meu pai quando chegar em casa, por que eu não tenho o dia da família? E na hora, eu fiquei até rindo, porque eu falei assim, com certeza, essa menina tem todas as noites com os pais. E por que nós criamos o dia da família? Porque a gente entendeu da importância e também porque eu não tenho todas as noites, não consigo passar todas as noites com os meus filhos. Então foi uma forma de eu falar com eles, olha, tem um dia que é especial só nosso e nós vamos curtir aqui juntos. E aí, nesse momento, eu pensei, falei, olha quanto que é a importância de você... Porque muitas vezes você tá todas as noites, mas muitas vezes não tem aquele tempo de qualidade, né? Sim. Então, a gente vai ajustando, tá vendo? Nós vamos criando meios e formas, e Deus vai dando sabedoria também, né? Então, vocês não abrem mão desse dia, né? Não. Porque às vezes, aconteceu um imprevisto aqui, tem uma coisa para fazer ali, não, mas vocês têm esse cronograma já cravado. Temos, e todo mundo sabe, todo mundo da igreja também sabe, o dia da família. Então, nesse dia, nós não vamos pregar em lugar nenhum, porque a família é muito importante. Nosso ministério está ali e a gente vai dar a importância que é devida. Né, essa comunhão também, né? E é tão gostoso, né? Tá aquele tempo juntos. E a gente sempre tenta fazer alguma coisa assim, nada demais, sabe? Mas assim... por exemplo, essa semana, o que a gente fez? A gente jogou dominó, eles curtiram e depois foi esconde-esconde. Aí depois tem, né, o tempo de orar juntos e tal. Então, é isso. Então, assim, não é nada extraordinário, mas fica extraordinário porque tá junto com a família ele fazendo, né? Mas legal esse ponto que você trouxe, porque às vezes a pessoa fala assim, se a gente não for num restaurante legal, não vai ser uma coisa bacana. Então, às vezes, não é o que você tá indo fazer, mas com quem você está. Isso. Que torna o ambiente especial, né? Às vezes você não precisa fazer nada. Colocar um filme, comer uma pipoca. Algo tão simples. Você não precisa ter muito dinheiro para ir num lugar e, sabe? Vamos num parque, em algum lugar assim, que é mais básico, mas você tá ali, junto com a sua família. Você tá cumprindo ali, né? Aquela comunhão. Você tá perto, você tá dando amor, recebendo carinho também. E tem vezes que até no restaurante você não tem essa intimidade toda, né? Porque tá cheio de gente.
Mas a gente faz também. A gente tenta sempre, até pergunta para eles, né? Teve um que a gente foi no cinema. Então, a gente fala, o que a gente vai fazer? E daí a gente pensa juntos como que vai ser o dia da família. Então, acontece. Mas eu acho que é muito gostoso quando a gente está em casa. Sim. E eles curtem muito também, assim, é uma delícia. Que legal. Você também falou de orar junto. É a próxima pergunta aqui. A importância, né, da oração entre a família. Como que vocês fazem isso também? Como que é? É você trazer a arca de Deus para dentro da sua casa, né? A presença de Deus para dentro da sua casa. Eu falo muito assim que a gente tem que ter muito cuidado. O que a gente põe dentro da nossa casa? Muitas vezes você põe um filme pornográfico que fala palavrões. Poxa, o que você está colocando dentro da sua casa? Às vezes até desenho, né? Até desenho, Exatamente. gente. Até desenho. Já peguei vários desenhos assim e até ensino os meus filhos a avaliarem mesmo, sabe? Até muitas vezes minha filha vai falar, mamãe, o que você está falando? Aí eu vou ver desenhos assim. Então, é isso. O que a gente está pondo dentro de casa? Então, a gente tem que pôr a presença de Deus. E quando você põe um louvor, e quando você ora junto, né? Ó, numa refeição, você está sentado à mesa e faz uma oração ali, depois você está abençoando a sua casa. Na maioria das vezes a gente acha que requer muito tempo, e não é isso. Um momento que você faz ali, um louvor, ou uma oração, né, uma leitura da palavra, 10 minutinhos, 15 minutinhos, já é uma bênção. E vale muito a pena. Sim. E os pais têm que ser espelho, né? Porque se os filhos não veem isso nos próprios pais, eles não vão reproduzir, né? Isso. Então é muito mais daquela figura, né? O que os meus pais estão fazendo? Isso. Vou copiar eles, porque eu sei que dá certo. O casamento, sabe, é abençoado. Então eles vão querer levar isso também para a própria família quando eles construírem, né? Você falou uma coisa muito importante, que é os filhos verem, né, o que você está fazendo. Porque a gente até pensou nisso uma vez, por exemplo, nossos horários é meio doido, né? Então, a gente até conversou sobre isso, falou assim, nossa, nossos filhos estão vendo a gente orando, porque muitas vezes o seu horário devocional, o seu horário é totalmente diferente. Então, faça um momento que seus filhos consigam ver. Porque senão ele vai ver só você fazendo o quê? Trabalhando? Então, o mais importante da vida é trabalhar, né? Porque ele só vê você trabalhando. Então, é isso que a gente tem que ser muito intencional, até nisso. Então eu vou orar só para meu filho ver? Sim. Você vai orar para o seu filho ver que você está orando, ver que é importante, né? Ver que você dá tempo para isso. Isso é aquele espelho mesmo. Ele está fazendo, ela está fazendo, então eu vou fazer também. Mesmo que eles não estejam aqui, se deu o meu horário ou o meu dia de fazer tal coisa, eu vou fazer. Mesmo eles não estando. Deixa esse aprendizado, né? É isso mesmo. Que então, bacana. Seja intencional com seus filhos, pensa no que você está fazendo. Até pensa no que você está fazendo que isso não está legal para tirar, né? A gente tem que ser muito intencional com os filhos. É muito importante. Eu aprendi isso muito com meu sogro, sabe? Eu lembro que a gente sempre tirava férias em família e ele sempre fazia uma célula. Assim, a gente ia, quando eu ia nas férias com ele, ele parava assim do nada. Eu estava no restaurante, ele fazia um quiz da Bíblia, alguma coisa. Ele, vamos lá, perguntinha da Bíblia. Aí ele colocava. Legal. Ou então parava num lugar assim, ele falava assim, vamos lá, cada um lê um versículo e fala alguma coisa. Ele sempre trazia a presença de Deus para o momento. E aí eu falei, olha que interessante. E às vezes uma coisa simples, né? Sim, ele tentava trazer de alguma forma, assim, num momento lá, citar alguma coisa, falar alguma coisa. E é isso, né? Que a palavra está aqui, a presença de Deus está aqui. E criar essa constância, às vezes, se ele deixa de fazer, até a própria criança fala, ué, mas não vai ter, né, aquele momento do quiz? Né? Que a pessoa já fica esperando, porque já está acostumada, porque sabe que a pessoa tem esse costume, né? Tem esse hábito de fazer isso. E talvez os filhos não observavam isso, mas eu, como não tive isso, aí eu falava, que interessante, aconteceu uma vez, ok. Aí aconteceu de novo. Eu falei, olha, que interessante que ele está fazendo. Aí eu ficava assim, olha, e eu observava e isso eu achei muito bacana. Assim. Legal. E o que você trouxe também, por exemplo, uma oração antes da refeição também, né? Que é uma coisa simples, às vezes rápido ali, mas já trouxe a presença de Deus, já deu esse ensinamento para as crianças. E até, assim, minha família, por exemplo, tem uma família que não é cristã, e como é que eu faço para poder, de alguma forma... Eu sempre, por exemplo, minha família, que não eu aproveitava o Natal, que todo mundo tá aberto. Aí, na hora antes de comer, eu falava, gente, vamos fazer uma oração aqui em família? Porque no Natal todo mundo quer, né? Todo mundo aceita. Todo mundo fica amigo, parece, né? Aí eu já aproveitava, falava da oração, mas já parava ali e falava, na Bíblia fala. Aí eu já colocava um versículo, já fiz oração de entrega. Falei, vamos todo mundo repetir uma oração aqui agora? Então, assim, eu aproveitava esses momentos. Então, se sua família, por exemplo, aqui a gente está falando com alguém que a família não é cristã, aproveita o momento que você vai comer,
vamos orar aqui por esse momento, pela nossa família, né? Faz algo rápido, faz algo assim, agora, vamos orar, né? Uma coisa mais sutil, assim, que você começa a introduzir ali, né, a presença de Deus de forma tranquila. Sim, legal. A minha família, assim, 80% são católicos, né? E a gente fica ali naquela batalha também, mas assim, a gente se respeita muito. Eu vou pegar essa dica aí também, então. Porque a gente tem que ser quem nós somos, independente da situação e do lugar, né? Isso. A gente precisa permanecer cristão. Isso. Mesmo que aquela pessoa vá, é estranho, olha, ela ora antes de comer, ela faz um sei o que ali. E às vezes a gente se sente, será que eu sou tão peixe fora da água assim? Mas é tentar lidar também, né, com essas diferenças. Isso, né? isso. Você passou um pouco por isso, né? Você deve entender como funciona também, né? Passei e passo. Então, a gente vai assim... E, por exemplo, hoje já é comum na minha família. Fui criando um hábito. Aí, hoje, ele sempre fala... Gabi, você vai orar aqui na hora da comida? Tem um tio meu que, assim, ele ficou fã disso. Aí, toda vez, sou eu que vou orar. Ele fala, não, gente, vamos parar aqui todo mundo aqui, porque a Gabi vai orar pela família. Aí a gente vai lá e ora. Se o Gabriel tá, ele fala, a Gabi e o Gabriel vão orar aqui pela família. Aí ele manda todo mundo parar, porque a gente vai orar. Então, criou um hábito. Começou com algo, assim, que a gente foi colocando como corriqueiro e... Agora... E entre o respeito também. O respeito porque ela faz isso. Então, vamos dar esse espaço também. Por mais que outras pessoas não tenham esse hábito. E é legal, né? Porque com isso também vai se aproximando de Jesus, vai vendo a transformação na vida, né, das pessoas que estão fazendo uma atitude dessa, né? Que bacana. Estamos quase finalizando aqui, Gabi. Gente, vamos falar mais. A gente faz uma parte 2 também, isso aí, né? eu acho. Legal. E antes eu queria que você também finalizasse dando uma mensagem para a família, assim, né? O que Deus colocar no seu coração. Deixa Deus te usar agora. E fala para as famílias, para elas entenderem, né, a importância também de ter esse momento de qualidade, de ter Jesus introduzido também dentro de casa. Muito bacana. A gente citou aqui sobre a questão, até muitas vezes, de você não ter sua família indo cristã, e eu lembrei, você falou agora, eu lembrei disso, de 2 pontos, assim. Primeiro, no Egito, quando houve a última praga de morte, que aí a direção era traz o cordeiro para dentro de casa. E aí, porque você trouxe o cordeiro para dentro de casa, a família que trouxe o cordeiro, fez aquele momento em família, passou o sangue, né? Aquela casa, ela não seria atingida. Então, para você trazer Jesus para dentro da sua casa. Faz alguma coisa, tente de alguma forma trazer a presença de Deus, porque aí o sangue de Jesus está sobre a sua casa e a proteção de Deus estava. A gente vê isso na Bíblia e isso é muito atual, né? Então, eu quero deixar essa mensagem para você, como que Deus fez aquele momento para guardar, para livrar as famílias, porque nós estamos vivendo um mundo louco, como sempre foi, vai ser, né? E cada vez a tendência vai ser piorar. E como que eu faço, então, para passar por esse mundo? Como que eu faço com a minha família? Traz Jesus, traz o cordeiro para dentro da sua casa. E aí, outro exemplo também que eu queria citar aqui é Noé, né? Porque Deus olhou para Noé por causa de uma pessoa. Deus livrou a família dele. Por causa dele, Deus livrou a família dele. Então, você pode estar aí sozinho dentro da sua casa, só você servindo a Jesus, mas por causa de você, Deus vai guardar a sua família, você vai ser um instrumento de Deus, como Deus fez com Noé, né? E a arca guardou a família toda. Então, creia nisso. Traz Jesus para dentro da sua casa, se posicione em Deus, e por causa da sua vida, Deus vai agir na sua família. Amém, amém. Que mensagem poderosa. Foi uma mini pregação agora, hein? Tá vendo? A gente não pode dar espaço, né? Que legal, que legal. Eu queria que você ficasse à vontade também, se tiver algum recadinho, se quiser falar de novo do podcast, fique à vontade para fazer o merchan aí também. É mesmo. Toda terça-feira a gente tem lá contando algum testemunho, alguma coisa que Deus fez na vida das pessoas. Então, acesse lá, clique lá. Nós estamos também no Spotify. Vai lá. Você ser muito edificado por Deus, vai ser uma bênção, eu creio nisso. Amém, amém, que legal. E na igreja também, né? Na igreja, isso também é na Unidade da Saúde, fique à vontade. Isso mesmo, na Sara Nossa Terra Saúde, Avenida José Maria Whittaker, 1880, me deu até um branco agora falar o endereço. Sara Nossa Terra, se for no Instagram, você vai procurar Sara Saúde. Vai lá, nós temos 3 cultos no domingo, nós temos cultos no sábado e na terça-feira. Vai lá participar com a gente. Ambiente dos céus, maravilhoso. É uma bênção. Amém, é mesmo. É top, top. E ela pode dizer, gente. Sim, que legal.
Gabi, eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado tudo isso para abençoar as vidas, né, que ainda verão esse programa, viu? Ai, Muito amém. obrigada, as portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser, tá bom? Ai, E delícia. que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Muito sucesso para você. Amém. Que Deus abençoe também esse podcast, viu? Uma benção que é um instrumento de Deus, né? Obrigada, viu, gente? Maravilhoso estar aqui e nós estamos aqui para servir à disposição sempre. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página para não perder nenhum lance. E não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.